Já tá na hora. Tá. Oi, gente! Boa noite! Eu tava num papo tão gostoso com essas super famílias que eu até tava esquecendo de dar o Go Live. E a gente quase perdeu a hora. Eu acho que a gente ia ainda. Quando eu vi, já estava finalizando, me deu desespero. Boa noite, eu sou a professora Ana Cristina, eu sou psicopedagoga clínica institucional, sou especialista em educação inclusiva e eu atuo aqui na rede pública municipal de Jundiaí. Eu estou aqui para apresentar a live Autismo, Oportunidades, Possibilidades, Obstáculos e Vida Feliz. Nós entramos no mês de abril, o mês azul, e justamente hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Esse dia ele foi criado pela ONU em 18 de dezembro de 2007, com o intuito de alertar as sociedades e os governantes sobre o transtorno neuro do desenvolvimento, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a todos sobre o autismo. Mas o que é autismo? Não é uma doença, como muitos pensam, mas sim um transtorno do neurodesenvolvimento, conhecido como transtorno do espectro autista. Os sintomas mais comuns que são vistos pelas crianças e sentidos pelas famílias são fobias, algumas vezes agressividades, dificuldades de aprendizagem e de relacionamento, dificuldade de se comunicar também. No entanto, vale a gente ressaltar que o autismo é único de pessoa para pessoa. Existem vários níveis e até mesmo alguns casos de autismo nem sempre tem algum tipo de atraso cognitivo associado. Existem autismos, que a gente fala que é de alto desempenho, que tem uma inteligência acima da média também. Além de informações, as nossas convidadas trarão supervivências, experiências que elas tiveram ao decorrer da vida e que poderão fazer diferença e muita diferença na minha vida, na vida de vocês, em nosso modo de pensar, em nosso modo de agir. Na hora que eu estava pensando nesse formato dessa live, eu pensei, vou chamar uma psicóloga, a gente convida um psiquiatra, convida um neurologista. Mas e aí? As informações hoje, os meios de comunicação, as redes sociais, enfim, o Google nos traz, e a medicina, através dos médicos, das equipes multidisciplinares também. Mas eu acredito muito na eficiência do conhecimento humanizado, que é esse que a gente vai transmitir para vocês. Qual é a vivência que elas têm? Qual é as possibilidades? Né? Sim, elas têm uma vida feliz, sim, elas têm uma rotina familiar, sim, as crianças são crianças, brincam, comem, correm, brigam. Sim, elas têm uma rotina como qualquer outra criança. É isso que a gente pretende com a live de hoje. Vamos começar apresentando as nossas convidadas. Eu peço para vocês falarem o nome de vocês, eu vou falar o nome, vocês falam o nome completo, o nome do seu filho e também a sua formação, o tipo de trabalho, no que você está trabalhando hoje, enfim, fale sobre você. Vamos começar pela Daniela. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Daniela, né? Eu sou o Josué. Nós somos pais do Marco Antônio, que daqui a pouco passa correndo por aqui. É uma delícia. Tá comendo bolacha. Eu sou professora, né? Estou ocupando atualmente o cargo de diretora de uma creche em Várzea Paulista. Eu sou professora faz 21 aninhos já. E o Marco, nosso pequeno, fez 11 anos agora. E você? O que você faz da vida? Isso, eu trabalho na prática consertando computadores o dia inteiro. Faz um ano que eu estou em home office, fechado dentro de casa. E sou pai do Marco Antônio. Então, estamos juntos nesse projeto que já tem 11 anos, que a gente pretende continuar por muitos anos ainda. Qual o nome do projeto? Não, o projeto Marco Antônio. Marco Antônio da Silva. O projeto Marco Antônio.
Olha, eu tava achando que vocês já desenvolviam porque assim, olha, gente, vocês me dão porque assim, eu navego. A Renata Lontaí, ela me conhece, eu navego no negócio. Aí na hora que você falou projeto, eu falei, caramba, deve ser um super projeto. E realmente, Josué, você é o cara. É isso mesmo. O seu filho é um projeto de vida. Eu fiquei até Sim. emocionada agora. Porque eu sei como é importante isso. Porque eu sou fruto de um projeto de vida da minha mãe e do meu pai. Eu falo que outro dia uma pessoa falou assim para mim, Ana, nossa, tem hora que eu chego perto de você, eu sinto o amor saindo de você. Aí eu falei assim, eu sabe por quê? Porque você não imagina o quanto eu fui amado pelo meu pai e pela minha mãe. É o segredo, né? Isso. Então, é o segredo. É o segredo. Então, você é o cara, José. Gostei, você me pegou ao vivo na live. Já levei uma. Vamos lá, próxima. Vamos a Edna? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a Ana Cristina pelo convite no dia da conscientização do autismo, né? Tá aqui falando um pouquinho para vocês sobre autismo. Eu sou mãe do Davi. O Davi tem 7 anos. Sou mãe do Vinícius, que hoje está com 13. O Davi tem o TEA, né? E foi diagnosticado há um tempinho atrás já. Estou aqui nessa luta há 7 anos. Agora sou eu, né? Então, meu nome é Isso. Adriana. Meu nome é Adriana, eu sou mãe do Murilo. Murilo que tem 11 anos, também diagnosticado com transtorno do espectro autista aos 6 anos. Sou do lar e artesã. Hoje também trabalho com um projeto com mães de crianças com deficiência. Esse início está sendo com mães de crianças autistas, mas é um projeto que está no início e que eu tenho a intenção de expandir esse projeto. E é isso. Muito feliz por estar aqui, muito obrigada pelo convite. E eu acredito que vai agregar na vida de muitas pessoas. Muito obrigada, Ana Cristina. Eu estou num projeto da Adriana também. A gente faz parte junto. A Adriana e a Edna. Tá com atraso, né? Tá com um pequeno atraso, eu acho, na fala. Tá com delay. Por causa do sinal. Vamos lá, mas vamos continuando. Vamos lá. Eu combinei com as convidadas que eu vou fazer algumas perguntas. Se caso quem está nos ouvindo, nos assistindo, beijo no coração, agradeço a presença de todos. Tiverem alguma pergunta para fazer para as convidadas, vão fazendo no chat, que na medida do possível eu transmito para elas, ok? Eu vou fazer a pergunta e as 3 vão responder, porque eu acredito que são pessoas diferentes, são vivências diferentes, são modos diferentes de lidar, e eu acredito que vai ter uma riqueza de detalhes em cada uma e que pode enriquecer quem está nos escutando, principalmente as mães que têm crianças com autismo ou até aquelas que não têm. Eu falo que a live não é só para aquelas, mas é para todos. Todos, quando se estabeleceu o Dia Mundial da Conscientização pelo Autismo, na verdade, é para todos, é uma conscientização da sociedade civil e do poder público com essa questão. Nossa, eu tenho que parar, tenho que mandar um beijo pro meu primo lá de Londrina que tá me vendo. Beijo, primo. Necão, saudade de vocês. Beijo no coração. Então vamos lá. Eu vou te cortar antes, Ana. Quando vocês perceberam? Deixa eu cortar. Pode cortar. Eu quero mandar um beijo para todo mundo da família Mucelli que trabalha comigo lá, ó. Tá todo mundo aqui. A minha amiga Edilene também que está. Quero mandar um beijo. Obrigada, viu? Estou muito feliz de que vocês estão aqui. A Renata também está aqui. Todas as educadoras que trabalham comigo, as professoras, um beijão. Obrigada de estarem aqui prestigiando esse trabalho, viu? Obrigada a todas vocês, quem eu não conheço, beijo no coração, obrigada por vocês estarem vindo. Eu acabei de ver uma amiga também, que faz muito tempo que eu não vejo, a Denise. Nós trabalhamos também na sala de atendimento para as crianças com deficiência. Beijo, Denise. Então, vamos lá.
como e quando vocês perceberam que seus filhos apresentaram algo diferente em relação ao desenvolvimento? Quando é que vocês perceberam, opa, está acontecendo alguma coisa diferente aqui? Eu não sei, no caso da Daniela, acho que tem um filho, mas acho que a Adriana e a Edna, eu acredito que tinha referência do mais velho. Então, aí é diferente, porque você consegue ter um quadro comparativo. Então, como e quando vocês perceberam isso? Então, vamos começar pela Daniela? O Josué vai responder essa. Agora gostei. Eu vou até cruzar a perna para escutar. Vamos lá. Depois do aniversário de um ano, entre um ano e um ano e meio, a gente começou a perceber cada vez maiores diferenças, principalmente nos temas de fala, de intenção comunicativa e de questões sensoriais e também da rotina de sono. Apesar do Marcos ser filho único, nós tínhamos alguma referência da família, dos amigos, alguns amigos, algumas amigas tinham tido filho mais ou menos na mesma época, então tinham as mesmas idades, todas essas questões, comunicação, sensorial e dificuldades de rotina de sono, começaram a se acumular, em vez de diminuir, começou a crescer. Foi a partir daí que a gente começou a notar que tinha algo diferente acontecendo. Entre muitas hipóteses que a gente levantou, já tinha a hipótese do autismo, mas a gente não tinha certeza, não tinha ideia, mesmo porque na época a gente não tinha tanta informação disponível. Isso foi 10 anos atrás, a gente está falando de 2010, 2011. E o interessante para mim é assim, né? Antes de ser mãe do Marco, eu fui professora de 2 crianças autistas e eu não reconheci o autismo no meu filho. Eu demorei bastante para poder percebê-lo, sabe? Justamente por conta do que a gente estava falando antes, né, da live entrar no ar aí, essa questão da diferenciação, de como ele pode ser diferente de uma pessoa para outra. Agora é com vocês. Eu comecei a perceber o comportamento diferente no Davi por volta de 1 ano e 3 meses. O Davi teve o atraso de fala, né? Por volta dessa idade, percebi que não tinha muito contato, perdeu um pouco do contato visual, sim, e o atraso de fala, comecei a perceber que não surgia palavrinhas, e achei estranho. Então, eu, assim, já fui pesquisando, naquela época também, há 5 anos e meio atrás, não tinha muita informação, também tinha, mas não era tão próximo da gente. Era um pouco mais distante as informações, mas eu, como mãe, curiosa, né, já fui pesquisando alguma coisa e assim, fui percebendo algumas características diferentes. Mas, de imediato, foi o atraso de fala. Eu fui percebendo que não estava normal, ele não está falando nada ainda por volta dessa idade. E comentei com o pediatra dele, o pediatra falou para mim que a mãe tá normal, né, ele tá novo ainda, mas eu achei meio estranho. Falei para ele, eu tenho outro filho mais velho e eu acho que não tá normal. Ele falou, então por suspeita sua, vamos encaminhar para uma psicóloga. E assim, foi assim que eu fui percebendo. Aí, a partir disso, lendo, já pesquisando alguma coisa, fui percebendo que ele tinha essa questão também sensorial um pouco prejudicada já. E esse compartilhar do brinquedo, não sabia brincar muito ainda. Fui percebendo algumas características nele. Bom, e o meu caso é um pouquinho diferente delas, né? Eu percebi que o Murilo era diferente desde quando ele saiu da maternidade, mas o diferente que eu percebia nele não me levou a achar que ele tinha algo tão diferente, na verdade. Eu tive complicações no parto, no nascimento, ele precisou ficar na UTI neonatal, e quando ele teve a alta, foi muito diferente. O Murilo era uma criança que chorava dia e noite,
que já tinha distúrbio do sono. Não amamentei porque ele não pegava o peito, ele não tinha paciência. Ao mesmo tempo que parecia que ele queria colo, ele não queria colo. Então, foi uma criança que não se aninhava, sabe? Então, desde pequenininho, assim, eu percebi que o Murilo era diferente. E com isso, eu tive muita troca de pediatra, porque eu queria uma resposta. Como pode uma criança não dormir, não gostar de dormir ou chorar o dia todo? Não, não era nem não gostar de dormir, mas não dormir. Ele nunca não se sentia cansado. Isso, para mim, era muito diferente. Então, com 4 meses, eu já levei ele num neuropediatra que falou para mim que era coisa da minha cabeça, que eu estava caçando pelo em ovo, que eu queria que meu filho tivesse alguma coisa. Mãe, o problema está em você, você precisa se tratar. Mas mesmo assim eu fui trocando de pediatra. Com 2 aninhos eu coloquei ele numa escolinha, coloquei numa escolinha que me deu um relatório dele, falando do comportamento dele lá, que era um comportamento que eu já sabia, né? Que ele chorava o dia todo, de forma desesperada, que ninguém conseguia controlá-lo, era incontrolável. E essa coordenadora da escolinha me deu um relatório e falou: olha, leva no pediatra que tem alguma coisa aí que precisa ser investigado. E eu ouvi a mesma história quando eu levei, mãe, é coisa da sua cabeça. Então, assim, nada foi. Coloquei ele na creche e a creche já encaminhou ele para uma instituição aí de Jundiaí para ele começar a fazer terapias exatamente por causa do comportamento e ele já apresentava atraso na fala. Ele ficou nessa instituição durante 4 anos e eu, sem saber também do autismo, não tinha ouvido falar, mas sabia que tinha alguma coisa diferente. Quando ele entrou no ensino fundamental, que foi onde virou toda a chave, que aí eu tive um rumo. No primeiro ano eu já fui chamada na escola para falar do comportamento dele, e depois de uns dias, aí veio a palavra autismo para mim. Então foi uma luta durante 6 anos, Murilo veio dormir uma noite inteira quando ele tinha 4 anos de idade, e a resposta me veio com 6 anos. Através dessas respostas de vocês, eu lembrei de um caso que eu atendi numa escola aqui em Jundiaí, na sala do AE. Era uma menina, chamava Helena. E ela começou a entrar no atendimento, ela tinha 4 anos. Ainda não tinha o diagnóstico fechado. E aí, na hora da entrevista da mãe, ela trouxe os mesmos relatos dos 3, né? Os marcos são sempre os mesmos, né? São parecidos, né? A questão do atraso da fala, a questão dessa dificuldade de estabelecer essa relação. E numa das falas da mãe, ela falou assim para mim, ela falou: será que você consegue ensinar ela a falar mãe para mim? Eu fiquei muda, eu não conseguia. Sabe quando você não consegue ir para frente, para trás? Porque até então nunca ninguém tinha falado. Eu falei assim: ela não fala com você. Ela falou: ela me identifica, ela sabe quem eu sou no sentido de confiança, ela sabe que eu sou, mas ela não falou mãe ainda. E eu fico treinando, e ela não fala. Essa questão falei, do atraso da fala é um dos principais. Do atraso da fala e da expectativa da família, porque a expectativa dela era a primeira filha dela. Ela queria escutar a palavra mãe. E não saía a palavra mãe, não saía nenhuma palavra. Ela só balbuciava e emitia alguns sons. Depois do 2º ano de atendimento, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim: você não vai acreditar. Não deu tempo de gravar, porque eu queria gravar para guardar, mas ela não repetiu de novo. Ela sentou na cama, ela olhou de lado, mamãe, saiu mamãe. Ai, que emoção. Mas isso, depois já estava com quase... ela chorava. Ela falou: eu tô tentando gravar, ver se ela consegue falar de novo. Eu falei: calma, Flávia, pelo amor de Deus. Ela vai voltar. Se ela falou uma vez, você concorda que ela tem o vocabulário já? Então agora vamos no passo a passo. Ela vai falar de novo. Não fica nessa coisa de querer filmar, porque isso acaba também deixando ela também nervosa, porque ela falou naquele momento porque era o momento dela. É o momento que ela criou essa conexão, que a gente não sabe a hora que vai acontecer, né? Enfim, a gente vê como é importante também, para a gente fechar a primeira pergunta, essa questão
das orientações, né, às famílias. Principalmente, eu vejo como a Adriana foi a que mais, né, vai para um, que vai para outro, vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro, não dá resposta, não tem nada, não é da sua cabeça, porque realmente é um diagnóstico difícil de ser concluído. Eu concordo também que é difícil, até porque a gente sabe que a questão do desenvolvimento da linguagem, ela desenvolve da criança numa fala, mas acontece algum atraso ou outro, e não é por isso que a criança tem esse diagnóstico. Então, os médicos acabam deixando um pouco tardiamente. Mas o único questionamento que eu fazia com as crianças de educação infantil que vinham é que ok, não vai concluir o diagnóstico, porém, vamos começar a estimulação. Sim. Vamos acontecer. Agora, não dá para ficar só supondo, não é, e aí a gente deixa chegar no 6, no 7, ou geralmente conclui e a bomba estoura quando a criança vai para o fundamental, porque daí as habilidades de fala né, são fundamentais para o processo de alfabetização, e aí a criança começa a ser estimulada dos 5 aos 6, que é uma idade que já tinha, então fica a dica aí para o poder público também. Hoje a gente tem mais acessos, é mais fácil, como bem disse o Marco. Há 10 anos atrás, as coisas não eram assim, eram mais difíceis, né? Os atendimentos, os encaminhamentos. Hoje as famílias têm um pouco mais de acesso. Mas vamos lá na segunda pergunta, porque quem tem que falar aqui são vocês, não sou eu. Eu quero escutar vocês. Quando vocês receberam o diagnóstico do médico ou da equipe, né, junto com a equipe multidisciplinar, eu gostaria que vocês relatassem como foi e o que vocês sentiram na hora que realmente o diagnóstico foi dado pelo médico ou pela equipe multidisciplinar. Enfim, eu quero saber o que vocês sentiram na hora. Pode começar por você, Dani. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Falar a verdade para você foi assim, olha, a princípio eu neguei até onde eu não podia mais, né? Então eu digo que assim, eu trabalho em escola e uma frase que eu não admito ouvir de jeito nenhum é: a mãe não aceita. E eu falo que eu não admito ouvir essa frase porque eu falo assim, se fosse seu filho, você também não ia aceitar. E ninguém iria, né? Aceitar essa condição implica muitas coisas e a gente não está preparado. Você entende? Nós passamos por 2 escolas, né, particulares aqui de Jundiaí, e nenhuma das 2 foi escolhida pelo preço, sabe? Foi com indicação, e uma delas, nosso filho foi até maltratado, você entende? Não nos deram respaldo nenhum. Quando falaram de alguma possível deficiência, nós fomos convidados a retirar o nosso filho da escola, porque, segundo a escola, ele ainda não tinha maturidade para estar lá, né? Ele tinha que ser tratado primeiro para depois estar na escola. Para depois ir para a escola, né? E aí foi que a Renata também entra na nossa história, né, da nossa vida, porque é ela que fez a gente voltar ao Marco. A gente ficou muito receoso de colocar ele de novo em qualquer escola. Até que um dia a Renata virou para a gente e já falou na lata, né? Então vocês vão segregar o menino? Aí você ouve essa palavra, você leva, né? O diagnóstico do Marco, durante muito tempo a gente ficou na investigação, porque o diagnóstico dele não foi fácil de fechar, porque o Marco, ele é bem sem vergonhinha, né? Ele é amoroso, ele gosta de farra, ele adora festa, ele adora... Quanto mais gente para ele, melhor. Então, é um diagnóstico que, assim, no início foi complicado, né? Isso porque ele tem a dificuldade social característica do espectro do autismo. Porém, ele tem muito desejo, muito gosto pelo contato social. Então, é algo assim, às vezes é um pouco desajeitado, mas ele quer estar com as pessoas. Então, a gente foi terapeuta ocupacional, psicóloga, fonoaudióloga e a neuropediatra. O diagnóstico fechado mesmo foi com 7 anos, né, que ela fechou. Sim, mas claro, sempre teve a investigação, né, a investigação e suspeita do autismo desde o primeiro. Claro que a gente não ganhou na loteria, né, gente?
foi mais ou menos o terceiro, quarto profissional que a gente tentou que começamos a ter um avanço. Antes era só se pensava em questão auditiva, em esperar mais tempo, em atraso normal. Aí, quando nós conseguimos encontrar profissionais que estavam treinados, que estavam especializados com as ideias de terapia, de tratamento precoce, aí a gente começou a evoluir. Para mim, essa parte aí de como a gente se sentiu, para mim foi bastante difícil, sabe? Tirou bastante o meu chão, né? Eu tive que entender que, assim, aquela criança que eu havia gerado, ela não existia mais, mas existia uma outra criança do meu lado precisando de uma mãe. Só quando eu consegui internalizar isto, que eu consegui aceitar que eu sou mãe do Marco. Então, eu falo assim que eu fui mãe 2 vezes, apesar de eu ter um filho só, né? Eu tive o meu filho e depois eu tive de novo o meu mesmo filho. E lá não foi fácil, não foi fácil. Chorei, mas eu falo assim, toda esta batalha, toda esta luta, todas essas vitórias, todas essas conquistas me transformaram num ser humano muito melhor, sabe? Muito melhor em todos os campos. No campo emocional, afetivo, profissional. Eu falo que assim, era uma Daniela antes e é outra hoje. Né? Mas essa questão toda do diagnóstico foi junto com a equipe multidisciplinar e a gente também precisa, né? A gente também precisa dessa. Ah lá, chegou por aqui. A gente precisa também dessa ajuda, porque eu pelo menos, eu não sei as meninas, mas eu quebrei. O Josué, eu falo assim, o Josué foi uma peça muito fundamental para mim. Vocês estão conseguindo me entender bem ainda? Mesmo com o diálogo aqui? Vem aqui falar oi, pessoal. Vem cá dizer oi. Tira essa coisinha aí. Tira Oi, isso. Marco! Fala oi. Marco. Fala oi para todo mundo. Ó, tem... Oi! Tudo bem? Ele foi jogar. Eu vou jogar. Então, o Josué, eu falo assim, todas as vezes que eu caí, porque eu caí várias, ele estava ali do meu lado, sabe? Isso que não tem jeito, a gente tem reações, somos pessoas diferentes, a gente tem reações emocionais diferentes. Quando nós começamos a ter contatos com os profissionais, começamos a ter uma construção da investigação, do diagnóstico, claramente foi dolorido. Mas foi dolorido mais ou menos que nem aquela injeção que você toma no pronto-socorro, que pelo menos você sabe que está começando a ter um caminho. Porque antes de nós começarmos a ter uma ideia de investigação, uma ideia de diagnóstico, nós passamos quase 2 anos sem ter ideia do que estava acontecendo, sem ter uma ideia definida, sem ter uma ideia do que poderia se trabalhar, o que se poderia fazer para ajudar, vendo claramente que o Marco Antônio estava sofrendo quase de modo permanente e em privação de sono, né? Apesar de nós sermos adultos, a gente ter toda uma resistência, toda uma questão, depois de 6 meses de privação de sono, a gente está mais ou menos que nem soldado de fadiga de guerra. A Adriana... Pode falar. A Adriana estava falando, o Marco também, Dri. 4 anos, a hora que... foi uma coisa assim, olha, você sabe que você tá dormindo, Ana Cristina, e você acordar assim, eu vi a luz do sol, sair correndo, porque eu falei, ele morreu. Porque quando eu cheguei ali, ele estava dormindo. Para mim, ele já tinha morrido, porque eu falei assim, ele acordava 3, 4 vezes numa noite, ele dormiu, passou a noite inteira, acordou, eu falei, pronto. 4 anos, ele dormiu uma noite inteira, com 4 anos. Ai. Já falamos muito, já. Oi. Então, a descoberta, eu recebi o diagnóstico do Davi com 2 anos e 4 meses, né, que eu recebi o diagnóstico. Mas de 1 ano e 3 meses até essa idade, 2 anos e 4 meses, foi uma luta. Eu também fiquei assim, nessa correria, ia em médicos, ia no neuro, procurei um psiquiatra, procurei um geneticista. Caiu o sinal aqui. Caiu?
Tá ouvindo? Caiu. Se você puder começar, porque acho que foi o meu sinal que oscilou. E aí eu não escutei você, eu não sei se na transmissão o público escutou. Então acho que era melhor você começar de novo, Edna. Desculpa, viu? Imagine. Então, eu recebi o diagnóstico dele, do Davi, com 2 anos e 4 meses. Mas nesse decorrer de 1 ano e 3 meses, quando eu comecei a perceber algumas características, investigar, aí eu busquei médicos especialistas, né? Busquei um neurologista, porque eu já, coração de mãe, assim, sempre sente, né? Por mais que a gente, naquele momento eu não queria ouvir seu filho é autista, mas eu já pressentia que alguma coisa estava diferente ali. Então, procurei um neuro, a neuro já passou as terapias para ele, né? Falou assim: ó, vamos estimular, mesmo que ainda não seja nada, que ele estava novo ainda, vamos para estimulação. Então, achei bem legal da parte dela no momento, né? Aí começamos a investigar. Mas aquela insegurança bateu, né? De, ai meu Deus, como será agora, né? A partir de agora, o futuro do meu filho. A gente começa a pensar mil coisas, aquele filho que, né? Que a gente estava idealizando, de repente está diferente. Aí a mãe ansiosa começa a pesquisar o que é autismo e começa a ver mais características no filho. Aí buscava psiquiatra para me dar o diagnóstico, falava assim: eu preciso do diagnóstico do meu filho, porque eu comecei a pesquisar e vi que estimulando mais cedo a criança podia ter um futuro melhor, um desenvolvimento melhor. Então eu falei assim: vou buscar quanto mais cedo, né? Vou buscar as terapias para ele. E aí fui buscando o diagnóstico também. A partir disso, coloquei ele numa creche na época, porque era importante para o desenvolvimento dele, né, essa interação social com outras crianças, e a partir disso eu fiquei na luta pelo diagnóstico, até que, como era muito cedo, ainda os médicos daquela época tinham isso de, ainda muito cedo para fechar diagnóstico, e aí eu ficava naquela angústia, que eu precisava do diagnóstico do meu filho para buscar uma melhoria para ele, né? Buscar umas terapias melhor para ele, buscar alguém que podia me ajudar naquele momento. Aí eu peguei e marquei com um geneticista na época, e foi ele que me deu o diagnóstico. Ele que com 2 anos e 4 meses fechou o diagnóstico, falou assim: seu filho é autista. Ele simplesmente, naquele momento, ele falou tudo que eu já imaginava. Eu já, naquele momento, assim, eu já estava angustiada, e eu falava: por que vocês não me dão um diagnóstico? Fica nessa enrolação. E até que ele me deu, e aí eu peguei, né, lógico que aquele momento, até então, você imaginar que seu filho tem algo, é diferente de você receber um diagnóstico. Aí você vem aquela insegurança, né? Aquele filho que você idealizou um futuro para ele, muda completamente. Você vem aquele monte de pergunta: como que será daqui para frente? E assim, eu falei: não, então vamos buscar possibilidades melhores para o meu filho, vamos buscar desenvolver ele. E foi assim, lógico que bateu um luto naquele momento, aquela insegurança, chorei bastante. No decorrer dessa descoberta do diagnóstico, até eu pegar no diagnóstico, eu sofri bastante também. Veio um misto de segurança, de medo que eu ia enfrentar pela frente, né? Do preconceito. Eu acho que toda mãe nessa parte do luto, né? Vive esse momento, e eu acho que é necessário para a gente criar forças, né? E passar por isso. Bom, eu, assim como todas elas, né, a Daniela já falou, realmente é perder o chão. Apesar de eu saber que o Murilo era diferente e buscar a resposta durante 6 anos, a hora que ela veio e destruiu toda por dentro. Ainda mais porque a forma que ela veio para mim, a palavra autismo ela veio por telefone. Então, assim, não teve aquela passadinha de mão, sabe? Então, ela veio por telefone, foi num dia da semana que inclusive ele estava na escola.
E eu perdi o chão, sim, chorei muito. Partindo dali, eu passei 3 dias lendo sobre autismo de noite, porque eu queria realmente encontrar o autismo no Murilo e saber o que realmente era autismo, porque até então eu nunca tinha ouvido falar. Né? O que eu conhecia de autismo era completamente diferente do comportamento do Murilo. E aí, lendo, eu comecei, tinha coisas que eu falava, não, realmente bate, não, isso não bate, então pode não ser. Não, isso realmente ele faz. Então, foi nessa de é e não é, e aí, nesse desespero todo, eu comecei a buscar ajuda e conversando com profissionais da educação, da saúde que eu conhecia, perguntando, gente, vocês conhecem meu filho? Vocês acham mesmo que ele tem autismo? Para onde eu vou agora? E eu tive muita ajuda, muita informação, que hoje eu falo que é o que ajuda muito. O que eu sofri 6 anos sem informação, em um mês que eu tive, foi uma transformação de vida. Então, aí eu tive a ajuda da minha família aí para o diagnóstico, da família do meu marido para o diagnóstico dele. E aí teve, né, um período de investigação. Quando veio o diagnóstico, eu já tinha autismo na mente, então, para mim, ao mesmo tempo que foi um alívio, porque agora eu teria um rumo, foi, né, o que todo mundo chama de luto, que eu não conhecia, até, né, as pessoas perguntam, por que vocês falam em luto do autismo, em luto? Não é só quando alguém morre? Fala, a gente usa a palavra luto exatamente porque é algo que a gente sente, é forte, mas é como mesmo a gente tivesse perdido um filho que a gente desejou. E é um sentimento muito estranho que eu, quando senti, eu pedia perdão para Deus, eu falava, olha o que eu estou sentindo, como pode eu sentir que meu filho morreu? Meu filho está aqui, ele não morreu, mas era esse o sentimento. Então, realmente, a gente passa por esse momento que é de luto, que tem fases, que algumas pessoas passam rápido, outras pessoas levam mais tempo. Então, assim, a gente precisa respeitar esse momento e viver esse momento, porque é importante para nós, né, passarmos por esse momento, até para entender o que está acontecendo, né, encaixar tudo o que está acontecendo. Então, assim, eu passei por esse momento de luto, sim. O que eu falo também, às vezes as pessoas falam, passou por um momento, passou, nunca mais volta, nunca mais chora. Não, eu acredito que todas nós, em algum momento, ainda olha e chora, porque há as possibilidades de desenvolvimento, sim, mas não é fácil. Né? É algo que a gente precisa lutar todos os dias, procurar entender todos os dias. Cada um é único, né? Como a gente já falou. Então, as fases mudam, mas junto com as fases, nós também mudamos, assim como a Dani falou. Eu cresci muito nesse período. Eu sou uma outra Adriana. Tive muito crescimento nisso. Me transformou realmente por dentro. Estou engolindo aqui um pouquinho. Falando um pouco, só para a gente concluir a segunda, e depois passar uma pergunta que eu acho importante para uma pessoa que está nos escutando, né? São 2 pontos importantes quando a gente recebe um diagnóstico como autismo. E eu vivi também isso um pouco com a minha mãe. A minha mãe, ela tem mal de Alzheimer. Então, quando você recebe certos tipos de diagnóstico, a própria psicologia chama, e eu aprendi isso na universidade, e quando o professor falou isso na sala de aula, eu achei um absurdo. E eu só fui entender quando eu estava dentro do processo do trabalho com as famílias que realmente isso acontece, que é o que a gente chama de morte simbólica. Então, quando você está grávida, quando a família fica grávida, porque a família está grávida, então você projeta naquele serzinho tudo que ele vai ser. Ele vai ser engenheiro, doutor, presidente da república, ele vai ser o bebê mais lindo do universo. A gente faz projeções, até projeções da nossa vida na dele. Tipo, eu não realizei, eu não fui, que nem meu sonho era ser pianista, eu não fui. Eu fiquei grávida, com 3 meses eu perdi. A primeira coisa que eu pensei quando eu estava grávida, eu falava assim, ai, ele vai ser pianista. Meu pai, viu? Você tá de 3 meses, está na sua barriga e você já está projetando que o ser humano vai tocar piano. Eu falei, não, ele vai amar piano, porque eu amo piano. Eu vou falar tanto piano na cabeça dele que ele vai gostar do piano e eu vou conseguir possibilitar algo que eu não pude, porque meus pais não tinham condições de me mandar para o conservatório.
Então eu projetava essa ideia nele. E aí eu perdi os bebês de 3 para 4 meses, enfim. Vocês tiveram o privilégio de ter a gravidez, mesmo com todas as dificuldades, enfim, eles nasceram. E quando é dada a notícia de que existe algum diagnóstico, no caso o autismo, que algumas impossibilidades podem acontecer e algumas dificuldades vão acontecer, e até mesmo alguns sofrimentos, porque a gente sabe que existe muito preconceito por parte das pessoas, a gente não quer que os filhos sofram, a gente quer proteger, criar uma bolha. Aí acontece o que chama de morte simbólica, né? Aquela criança não existe que você projetou. Na verdade, eu acredito que todas as mães, num ponto da vida, elas passam isso, mas não com a mesma intensidade, porque os filhos acabam tendo uma independência e uma projeção que às vezes não é o que a mãe projetou, mas enfim, tem uma vida aí e segue. Mas as crianças que têm autismo ou que têm deficiência, elas acabam tendo uma dificuldade de autonomia para desenvolver algumas coisas na vida, e isso gera mesmo uma preocupação da família. Então, aquela criança não existe, e isso tem que ser superado. Né? Como a Daniela bem colocou, esse negócio aí a família não aceita. Enquanto esse processo você não enxerga essa criança real que você tem, e é isso que a Daniela fez, né? E vocês todas fizeram. Ok, ele tem, eu tenho que. Esse é o meu filho, esse é o Murilo, esse é o Marco, é meu filho, eu sou mãe, eu vou ter que seguir. Não vai adiantar outro tipo de comportamento. Então, tem médicos, tem estimulação, enfim, a gente vai lidar com isso da melhor maneira possível. Né? Com a minha mãe foi o mesmo processo que eu passei. Até quando eu vou na médica, ela fala muito isso para mim. Ela fala, Ana, o mal de Alzheimer é muito cruel, porque você não tem a mesma pessoa mais. Então, a mulher que te amou a vida toda não é a mesma. Ela não é a mesma pessoa, não é o que você está vendo nos seus olhos. Então, é difícil e você tem que criar estabelecer esse luto dessa mãe que não tem mais, não é mais real para você. Você viveu isso com ela, mas não é mais real. E você tem que lidar com as possibilidades. Então, hoje eu vivo assim, com as possibilidades que ela tem. E eu tento lidar com isso da melhor maneira possível. Eu vejo que vocês todos fazem isso da mesma forma também. A Luana é uma querida, Luana Adão. Ela é filha da minha mãe de coração, que é da Lucia Adão. Um beijo, Luci, que eu sei que está nos escutando. Luana, beijo. Eu vou passar a pergunta para as meninas também me ajudar a responder, mas qualquer coisa, você sabe que eu estou à disposição. Pega o telefone com a mama Luci e a gente conversa pelo telefone e eu tento te orientar da melhor maneira possível. A Luana falou o seguinte: meu filho tem 1 ano e 5 meses e a única coisa que ele fala é dá e tal. E agora começou a soltar o ão. Através de umas aulas com uma fono, comecei a fazer estimulação, porque ela ensinou que temos que falar para ele ouvir e assim que ele vai aprender a falar. Fazem muita comparação com minha filha, que falou cedo. Ela tem 2 anos e 5 meses e antes de 1 ano já falava mamãe e papai. Luana, o que eu tenho para te falar? Realmente, a criança da idade do seu filho, de 1 ano e 5 meses, a gente fala que a partir dessa idade é uma explosão da linguagem, é uma característica no desenvolvimento. A criança começa nesse processo. Então, com 1 ano e 5 meses, ele teria que ter um repertório de palavras maior do que ele tem. Isso é fato. Existe um atraso que tem que ser trabalhado. O que ela propôs faz sentido, porque a criança, ela realmente, nós aprendemos a falar através de modelos. Então, quanto mais você fala, repete, a criança falou errado. Quando a criança não tem atraso e não tem nenhum comprometimento, esse processo acontece natural. E a gente fala que a explosão da linguagem, que parece que tipo, é uma chave que vira. Falo que o sistema nervoso, o nosso sistema nervoso, nosso cérebro, eu falei que Deus ele tem
uma sabedoria que é assustadora. Então, se você lê todo o processo de desenvolvimento da criança, realmente, a explosão da fala é aí do 1 ano e 5 meses a 2 anos, de uma hora para outra, a criança vira um papagaio. Começa a falar, começa a montar frases, é instantâneo, vira a chave. Com esse trabalho que a Fono falou. O pai ensina papai, mamãe, banana, vai ensinando esses repertórios de palavra, água, para apontar. Realmente, com 1 ano e 5 meses, ele está ainda só falando essa questão do ão, do tchau, do tal, não é nem o tchau, é o tal, né? Ele está realmente com um atraso na fala, e eu acredito que seja importante você continuar com o atendimento com a fono, e inclusive também comentar com o pediatra dele, e não é que isso seja uma característica, ele é autista. Não, não é isso. Tem crianças que têm atraso na fala. É importante tratar e estar em atendimento, porque eu sou professora alfabetizadora. Quando atrasa a fala, atrasa a escrita. Crianças que têm um processo de fala tardio, a escrita também vai atrasar. Então, às vezes, entra no primeiro ano, a mãe desesperada para a criança começar a ler e escrever, porque é o marco também, é o estupim, é o quê? A alfabetização no primeiro ano. E aí eu estou lá fazendo o processo, estimulando, e não está acontecendo. Quando eu converso com a mãe, porque daí eu tenho que investigar para ver se eu tenho que encaminhar. Esse é o processo. Se é um atraso normal ou não, se já teve. Aí já vem as falas, ele demorou um pouco para falar. Quando tem essa demora, realmente, os outros processos, eles também vão ser tardios. E aí os profissionais e as famílias, elas têm que ter esse tempo para tudo isso acontecer. Mas eu acredito que seja muito importante você já estar na fono, você conversar com o pediatra, para você dar andamento nessa investigação. Não é que ele tem o quadro de autismo, não dá para a gente saber só com o que você falou, mas ele tem um atraso na fala, e isso tem que ser avaliado. Vocês concordam comigo, famílias? Se vocês quiserem complementar o que eu falei, fiquem à vontade também. Ana, uma das primeiras características que eu percebi no Davi teve o atraso da fala, né? Que fui percebendo que já não estava normal, ele fala, não está falando assim, água. Geralmente a criança começa a balbuciar antes de 1 aninho, e ele não balbuciava nada, ele era uma criança quieta. Então, foi uma das coisas que eu fui percebendo primeiro. Mas, assim, para fechar um diagnóstico de autismo, é um misto de coisas, né? Comportamental, não só o atraso da fala. E foi quando eu comecei a buscar, assim, a minha primeira suspeita, o que eu não achei normal, foi isso. Levei ao pediatra e falei que eu achava que não estava normal. O pediatra falou, vamos encaminhar para uma psicóloga avaliar, né? Então, mas, assim, eu fui percebendo outros comportamentos, quando eu fui buscando ler o que era atraso de fala, e, assim, caiu em autismo, e na época a gente tinha poucas informações, e quando tinha era daquele autismo severo, né, só ouvia falar muito sobre aquele autismo severo. Que eles falavam que ele é o autista clássico, né, na verdade, que eles nomeavam assim, né. E assim, no Brasil era pouco falado. E no Brasil era pouco falado, comentado sobre autismo. Então, quando eu pesquisei alguma coisa, caía muito em coisas dos Estados Unidos, sabe? E aí eu fui observando o brincar do Davi. O Davi não sabia brincar, já gostava muito de Lego, naquela época. Com 1 ano e 3 meses, ele adorava brincar com pecinhas de Lego, mas não sabia misturar cores. Aí eu fui percebendo que já era uma característica também, isso daí. Ele não misturava as cores, ele só brincava com uma cor, não aceitava que brincasse misturando as cores. Então, é um misto de comportamentos, na verdade. Ele perdeu o contato visual, até 1 ano ele era uma criança sorridente, eu fui percebendo que ele foi perdendo isso, eu chamava ele dentro de casa, ele já não olhava quando eu chamava, fui percebendo que ele foi perdendo esse contato comigo, contato visual, e eu achei estranho na época isso. Falei, será que meu filho é surdo? Também é uma das primeiras suspeitas que os pais também
identificam no autismo achando que o filho tem problema de audição, né? E eu, na época, suspeitei. Eu lembro muito que eu suspeitei disso daí. Eu percebi que eu chamava ele e ele já não me olhava, assim. Eu falei, será que ele tá com problema de audição, né? Aí eu fiz uns testes em casa, bati a panela para ver se realmente ele estava me ouvindo. Eu falei, não, mas ele está me ouvindo, mas é assim, ele já buscava só as coisas que eram do interesse dele para ver. Ele já não tinha tanto contato visual. Então você vê que é um misto de comportamentos, né? Sim, por isso que eu acredito que tem que ter a observação, mas a gente não pode deixar passar algumas situações. Se percebeu que está acontecendo, sinalizou algo errado, aqui teve uma mãe que colocou que é normal, até os 6 anos. Eu não vejo, enquanto alfabetizadora, normal uma criança chegar nos 6 anos e não estar falando. Não é normal. Eu também ouvi isso daí na época. Eu acho um absurdo, porque assim, o que acontece, isso é lógico, nós vamos, ao longo do processo escolar e da nossa vida, nós incorporamos vocabulários. E isso eu hoje, com 44 anos, até hoje aprendo palavras novas. Há um aumento do repertório, mas a intenção comunicativa, ela existe com 6 anos. Então, ela elabora frases, ela consegue conversar, ela tem vocabulário para estabelecer comunicativo. Então, eu acho que sempre vale a pena, quando apresentar qualquer sinal, não está falando o balbucio que você falou, o balbucio é a primeira fase aí da fala. Né? Quando a gente acha que é uma coisa boba, uma brincadeira boba de fazer com a criança, mas não é. É uma das primeiras etapas da fala. Enfim, eu acredito muito que percebeu algo que não está dentro do que é esperado, você percebeu que através da observação do comportamento, você comparou, eu acredito muito que tenha que fazer essa busca pelos especialistas. Os especialistas que têm que direcionar isso da melhor forma até se concluir ou não. Se não concluiu, vai entrar no processo de estimulação, que é o que você está fazendo, Luana. Você já está com ele no microfone. Se é um atraso na fala, não vai ter diagnóstico nenhum, você vai ver que o processo de fala dele vai acontecer. Algo aí, né, vai dar o start e ele vai conseguir com a estimulação. Agora, se isso não aconteceu, a própria terapeuta já vai direcionar o caso. Ok? Então, vamos lá para a nossa terceira pergunta. Queria fazer só uma parte rápida. O que acontece? Eu vi várias perguntas, essa questão do tempo, do pessoal com tantos anos, com tantos meses. Gente, uma questão importante. Tem desconfiança, tem atraso de fala, não espere. Nem todos os profissionais da área médica, nem todos os terapeutas têm treinamento em autismo. Isso é uma especialização. Muitas vezes você está sendo atendido por um profissional que tem um treinamento que veio lá da universidade de muitos anos atrás. Não sentiu confiança, continua que está vendo o problema acontecer e estão pedindo para esperar, não espere. Procure uma segunda, procure uma terceira opinião, e preferencialmente, se há suspeita de autismo, um profissional que tem especialização em autismo, que já vai poder indicar o tratamento precoce, mesmo que seja só uma suspeita. Quando a gente começou com o Marco, com 1 ano e pouco, a gente foi nessa pegada. A gente não sabia se era autismo, mas a gente foi tratando, porque a gente pensou assim, se não for, não é um dinheiro gasto, porque é um dinheiro que a gente gastou estimulando. E todo estímulo, ele é benéfico. Então, e se for autismo, nós estamos fazendo certo, começando o mais rápido possível. Reforçando, Ana Cristina, toda criança... existe um marco de desenvolvimento, né, da criança também, que a gente tem que observar, né, naquelas fases da criança, o que ela faz, se ela está fazendo. Então, assim, qualquer atraso, qualquer suspeita que você vê que a criança não está desenvolvendo ali pelo aquele marco de desenvolvimento, é bom procurar um especialista. Sim, sim. E falando do meu filho... Foi muito bem colocado pelo Josué, essa questão do profissional. E isso realmente acontece. Eu até faço esse quadro de comparamento com a minha mãe. Eu tive uma briga com um convênio, assim, acirrada. Por quê?
porque a minha mãe tem a equipe multidisciplinar, que é a fono, a psicóloga, a TO e o fisioterapeuta. E aí ele queria me dar, tipo, qualquer fisioterapeuta. E aí me mandava minha mãe na fisioterapeuta que tratava, por exemplo, de fraturas, de restabelecimento de movimentos, de acidentes. E não é esse tipo de fisioterapeuta que eu precisava. Tanto é que não dava efeito. A minha mãe tem 11 anos de Alzheimer. E, assim, a briga que eu tenho, porque, assim, às vezes eles tiraram o convênio com a clínica, daí eu ganhei via judicial para ele permanecer pagando a mesma, porque eles não me disponibilizaram uma fisioterapeuta e uma TO com especialização em demência, que é isso que eu preciso. Não adianta ficar fazendo exercicinho lá ao Léo e só levar. Tem que ter uma especialização para fazer um atendimento de estimulação. Entendeu? Então, da mesma forma, o autismo também. Foi muito bem colocado esse ponto, que às vezes você está numa fono, a fono não é que ela é incompetente, eu não estou falando isso. Dentro da fonoaudiologia, existem especializações, as pessoas se especializam em algo. É igual à medicina. Tem pediatra, tem cardiologista, tem ginecologista. Dentro das áreas da terapia ocupacional, da fisioterapia, as pessoas se habilitam. Nem a da minha mãe, a fono da minha mãe, ela só atende idosos com demência. Se vier criança para estimulação, ela falou, eu não atendo. Ela falou, eu nem sei o que fazer. Porque eu me especializei em demências com idosos, eu só atendo esse público. E realmente, a minha mãe, embora o marco é a perda da fala, ela faz um trabalho maravilhoso com a minha mãe. Que a minha mãe ainda, ela está conseguindo falar, ela tem movimento, ela come sozinha, enfim, a gente está conseguindo manter via estimulação. Então, é muito importante isso, fique atento também a essa questão dos especialistas. Pergunta qual que é a especialização, se atende criança, se é especialista em transtorno de fala, se ele já atendeu autista, enfim. Luana, você está perguntando se tem uma fono para te indicar, você é de São Paulo. Eu vou dar uma pesquisada com umas amigas minhas daí e eu entro em contato com a Lucy e a gente conversa, tá bom? Cris, você queria comentar, né? Desculpa, eu te cortei. Não, quanto tempo? Tem tempo estimado para acabar? Se não, pode deixar. Eu penso em 1h20, mais ou menos, é o tempo. Mas ele não derruba a gente, não, né? Não derruba. Não, aqui ninguém derruba nós. Eu fiquei preocupada. Não, é que o Josué falando, né, Josué falando da estimulação. O Murilo, ele começou a ser estimulado cedo, mas até então, ele tinha o atraso da fala, mas quando me perguntavam, ele fala? Eu dizia, sim, ele fala. Por quê? Porque ele tinha ecolalia, então ele repetia muito as coisas, mas ele não se comunicava. Então é isso que tem que ser observado, né? Para a mãe que perguntou. Ela se comunica, qual o prejuízo que ela tem na comunicação? Se você perguntar, ela responde, ou ela só repete o que você falou? O que ela está falando são frases de filme, de cenas de desenho que ela ouviu, ou ela realmente está se comunicando? Então, é esse tipo de prejuízo que a gente tem que ver se a criança tem ou não na fala, e que o especialista, né, a fono, por exemplo, tem que estar atento, né, se a criança está se comunicando, se é o atraso da fala ou se é o prejuízo na comunicação. Exatamente. Eu acredito que é importante a gente sempre pecar pelo mais. Com a minha mãe, quando ela teve o primeiro esquecimento, há 10 anos atrás, eu já comecei a correr com ela. A médica não podia dar o diagnóstico de Alzheimer porque ela não tinha o rebaixamento da memória. Né, através dos testes cognitivos, ela ainda não tinha. Mas a gente entrou com a medicação de Alzheimer, entrei com a equipe multidisciplinar, e de lá para cá foi esse o processo todo. Então, para quem me conhece, a Renata me conhece, enfim, sabe a luta que é com a minha mãe, a doença dela é de 5 anos. Quando está para 4 anos, já vai acabando, não anda mais. A minha mãe, ela fala, ela anda, ela agora começou a ter um pouco mais de dificuldade no controle dos esfíncteres, e agora a gente está usando fralda, enfim. Eu acredito muito nisso. Como a Edna, eu vou voltar a afirmar isso, porque isso é um marco do desenvolvimento. A criança de 1 ano e meio a 2 anos é a explosão da fala. É a hora que ela descobre que ela fala. Aí começa aquele... Às vezes
falar errado, algumas pronúncias, isso é normal. Normal. Porque ela está aprendendo o repertório. Agora, dizer que uma criança ela vai conseguir ter intenção comunicativa até 6 anos, isso não. Eu não na minha concepção, enquanto psicopedagoga, especialista em educação inclusiva, eu digo que não. O Marco foi há 2 anos, ela está com 6, 4 anos é muito tempo. Então, assim, a intenção comunicativa é tentar pedir alguma coisa, ela responde, ela pergunta, ela responde, mesmo que a palavrinha saia errada. Aí você vai corrigir, que é o que ela falou. Você vai aumentar o repertório. Não é apo, é água. Água. Ah, isso aqui não é pão, é pão, é banana. Você vai nomeando os objetos e ela vai aprendendo a falar de forma correta. O modelo de comunicação é através dele que as crianças aprendem, que eu aprendi, todos nós aprendemos. Nós nos tornamos comunicadores através desse processo. Mas aqui até eu não acredito. O marco do desenvolvimento da linguagem a falar palavras, às vezes não sai frase correta, às vezes não tem essa frase constituída, ela tem a intenção de comunicar e de se fazer entender, ok? Então vamos lá para a nossa terceira pergunta. A partir desses sentimentos que vocês falaram frente ao diagnóstico, eu acredito que a rotina de vocês pode ter mudado alguma coisa, né? Eu acredito que aí vem os especialistas, enfim, medos. Então, a rotina de vocês frente a esse diagnóstico, como é que vocês se organizaram, né? Porque eu acredito que tenha que ter com todas as crianças. A casa que não estabelece o mínimo de rotina, eu falo que para a criança, e a criança ela precisa disso, isso é saudável para todos nós, né? Você ter horário para fazer as coisas, horário para acordar, horário para ir, é importante para a nossa organização, até para a gente antecipar e não gerar ansiedade do que vai acontecer. A rotina nos traz isso. Então, eu queria que vocês falassem o que passou a mudar, como é que vocês se organizaram dentro da vida de vocês em função do recebimento do diagnóstico. Dani? Para nós, nessa idade mais nova, até os 4 anos, a questão da rotina ela foi muito complexa por causa da dificuldade de sono. Nós tínhamos uma incerteza muito grande que hora que o Marco ia conseguir dormir e que hora que ia acordar. Mas, na medida do possível, né, com a ideia do autismo, com o conhecimento da importância da rotina, nós começamos a tentar colocar alguns horários, mesmo que não desse certo todo dia, ter o mesmo horário para o almoço, ter o mesmo horário para a janta, ter algumas brincadeiras, e aí conforme entrou a escola é um horário que não tem fuga, tem aquele horário, tem a rotina de ir para a escola, tem a rotina de voltar, só que sempre muito acontecendo falhas, acontecendo problemas, por causa da questão do distúrbio de sono, que impacta muito. A criança sofre demais, nós sofremos por tabela, porém foi uma coisa que foi diminuindo com o tempo. Conforme foi amadurecendo, dos 4 para 5 anos, nós fomos descobrimos rotinas que ajudavam a dormir, algumas coisas que nós fazíamos que ajudavam a fazer com que ele dormisse em um determinado horário, muito parecido todo dia, e aí a rotina da casa começou a ficar mais tranquila, junto com a escola, e começamos a conseguir construir uma rotina de final de semana, alguns passeios que a gente sempre fazia, fomos descobrindo o que ele gostava mais de fazer, o que dava certo, o que não dava certo. Claro que erramos muito, tivemos muitas crises, mas nunca desistimos de sair de casa, isso é muito importante. Temos tempo livre? Vamos fazer o possível para a gente fazer um passeio. Vamos na piscina, vamos no parque, vamos no local onde sempre tem desafiando o máximo possível de estimulação para vencer a questão sensorial. E para não estender muito,
Hoje a gente consegue ter uma rotina razoavelmente definida. Tivemos um problema gigante com a pandemia, porque a gente teve que mudar muitas coisas da rotina, mas como o Marco Antônio já está com 11 anos, já é mais fácil de se comunicar. Tivemos algumas crises, mas ele consegue entender o que está acontecendo um pouco mais. Então, hoje a gente tem uma situação que a gente tem algumas rotinas, algumas coisas a gente tem que mudar, a gente tem alguma flexibilidade, mas durante a semana tem um horário, tem um lugar que ele fica, que ele espera, que ele se sente seguro com essas coisas acontecendo, e durante esse final de semana tem os passeios que são possíveis de fazer e os que não são possíveis de fazer. E a gente vai explicando, e sempre com antecedência, sempre explicando o que vai acontecer com antecedência, e às vezes ele aceita, às vezes ele reclama muito, mas a gente vai, como diz um amigo meu, a gente vai toreando. Vamos toreando, quando tem alguma frustração, não é de todo ruim. Quando tem uma crise, é ruim, mas tem o seu ponto positivo, porque cada frustração é uma evolução para ele. Ele vai vencendo aquele pequeno marco de desenvolvimento que eu consigo aguentar essa situação. Um exemplo claro é a primeira vez que a gente foi num parque aquático. Foi um desespero, a gente correu o dia inteiro atrás dele. Primeira vez na praia, também. Vamos dormir moído no final da noite. Hoje a gente vai, já sabe o que vai acontecer, já tem a regra, já tem 1 milhão de estímulos acontecendo ao lado dele, mas ele já sabe, consciente ou inconscientemente, filtrar esses estímulos. Então, é a questão. Gente, por mais dificuldade que a criança tenha, não desistam. Levem para o passeio, levem para o estímulo que ela consegue suportar. E vai evoluindo aos poucos, sempre focando no que a criança gosta. Se a criança está se divertindo, se ela está gostando, se ela está dando risada, se acontecer alguma questão sensorial, alguma questão de frustração, é mais fácil para ela vencer, mais fácil para ela aprender a vencer. Falei demais, gente. Nós Foi dois não dá assim muito certo, hein, também. Marco? Porque a gente vai ter 3 horas de live. Eu tô me Comigo também, Ana Cristina, a gente tivemos que se adaptar novamente, né, para uma nova rotina dentro de casa, horário para tudo, rotinas visuais. Hoje, quem vem na minha casa olha todas as paredes, ó, PECs colocado na parede, no banheiro. Então, assim, teve que utilizar rotinas visuais. Mas logo quando eu suspeitei do diagnóstico, né, quando eu levei ele na neuro, eu lembro-me até hoje que a neurologista, a primeira coisa que ela me falou foi isso. Ela falou assim, olha, leve seu filho em todos os lugares. E eu fiquei com aquilo gravado na cabeça. Foi aí que então eu coloquei ele também na creche. Ela perguntou, ele estuda, ele está na creche? Eu falei, não. Foi quando eu busquei a escola para ele na creche, que eu nem tinha intenção na época de colocar ele na creche, mas coloquei para estimular. E busquei levar nos lugares que, assim, eu tinha possibilidade de estar, né, quando a gente podia. Teatro, shoppings, cinema, que é um dos pontos que é difícil para eles. Então, fui buscando todos os lugares que eu podia levá-lo. Fui me adaptando e ele se adaptando, que a gente também vai se adaptando ao comportamento da criança, porque tem lugares que a gente tem vontade de estar naquele momento e a criança se frustra, não consegue, a gente tem que ir no tempo dele, então a gente também tem que limitar as nossas vontades também, e perceber o limite da criança. Mas, assim, a gente foi estimulando ao máximo possível. E a gente foi se adaptando a essas novas rotinas. Ao mesmo tempo que eu tive que mudar toda a minha rotina dentro de casa, até com ele, terapia, escola, consultas médicas, né? Muda totalmente a nossa rotina. Mas também a gente foi quebrando algumas rotinas, porque também é importante para eles, essa quebra de rotinas, ter que sair daquele ambiente, né? Que ele está adaptado, para que ele vá se acostumando, para que ele entenda que é necessário esses momentos também, né? Indo no tempo dele, a gente estimulando, e graças a Deus hoje o Davi consegue
ficar nos ambientes com pessoas, ele gosta, tem um pouquinho de dificuldade. Quando eu vejo que ele está já estressado, a gente dá um tempo, sai, toma um ar, mas é necessário essas quebras de rotina também na nossa vida, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um filho autista, eu não posso sair porque ele chora, porque ele grita, não dá, não desista, sabe? Vai aos pouquinhos, sai um pouquinho hoje, tolera 5 minutos, leve 5 minutos, tolera 10, fique 10, vem embora, volta depois. Eu tive bastante complicação no começo em supermercado, às vezes o Davi, eu ia sempre com ele ao supermercado, fazia despesa com ele, às vezes ele chorava um pouquinho, eu dava aquele tempo para ele, né? Vamos lá fora, respira, vamos no banheiro, mas vamos voltar, para ele ir entendendo também essas rotinas que são necessárias na vida da pessoa, né? Na convivência social, é importante também. A rotina da gente mudou, mas para ele também está se adaptando, ele também precisa se adaptar à nossa rotina, né? É isso mesmo. Muda a rotina familiar, muda a rotina deles. Quando eu comecei a entender sobre o autismo, eu vi que a rotina, além de organizar ele, me organizou também, porque a minha vida, né, antes de saber, antes de entender, eu sou uma mãe ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa, então me organizou também a rotina, eu tive rotina com ele, ainda tenho, né, agora na pandemia está quase impossível, acho que para todas as mães, né, não sei como está sendo para elas, mas para mim está sendo bem mais desafiador ter rotina agora, nessa época de pandemia, mas no início foi assim como a Edna falou, tinha horários, quando eu comecei a colocar horários para o Murilo, horário de acordar, horário de comer, horário de brincar, gente, a minha vida deu uma leveza, porque isso organizou muito ele, e o Murilo funciona com rotina, é incrível, ele funciona com rotina. E aí, bom, a Edna já falou tudo que ela fez também, que as meninas fizeram, foi o que eu fiz, mas também tem a rotina da mãe, né, que eu, como trabalho com mães hoje, eu gosto de falar dessa parte, porque muda muito a nossa rotina também, né? E a gente tem que se adaptar a essa rotina também. A mãe que trabalha, geralmente, ela para de trabalhar, né, que trabalha fora, ela para de trabalhar fora. Por quê? Porque ela tem que ter esse tempo de levar nas terapias, de acompanhar, de conversar com os terapeutas, de saber como que elas lidam em casa também, porque eu acho muito importante isso, né, de você entender como que você vai trabalhar com a criança em casa também. Então, assim, mudou a rotina dele, mudou a minha rotina também, rotina familiar, mas ao mesmo tempo é um momento que nos organizou, porque antes de saber sobre o autismo, era total bagunça, eu não sabia o que fazia. Quando saía para algum lugar, o Murilo, assim como o Marco, ele gosta muito de festa, ele gosta muito de estar entre as pessoas, apesar de ficar agitado. Então, se você me perguntar, você já deixou de estar em alguns lugares? Já. Infelizmente, eu já deixei de estar, mas não por ele em si, porque até a gente começar a saber como lidar com o preconceito ou com os olhares, a gente acaba não querendo estar para não sofrer. Mas assim, o Murilo gosta de festa, então, quando eu posso, sempre quando eu posso, eu levo sim, apesar de ter que aguentar a agitação que é maior, né? Mas a gente tem uma rotina que, além de organizar ele, organiza a família também. Pegando um pouco essa fala assim da Adriana, a gente às vezes enfrenta mesmo olhares atravessados, né, cochichos, às vezes a gente deixa de estar em alguns lugares por conta disso, mas hoje eu já não, no começo eu tinha muito isso, mas hoje já não sou mais assim. Quando eu percebo isso, um olhar diferente, né, um cochicho, às vezes eu já chego e falo, olha, meu filho é autista. Então, assim, eu percebo que às vezes é falta de conhecimento, daquele comportamento do meu filho não tá sabendo, né, conhecer o que é. Então, eu busco nessa hora informar a pessoa, falar, ó, meu filho é autista.
ele não fala muito, ele brinca de uma maneira diferente. Então, eu costumo falar e levar informação nessa hora para as pessoas. Esse ponto que vocês falaram dessas dificuldades da questão da rotina, e eu acho assim que não é uma dificuldade da família, né? A gente percebe que vocês, nos 3 casos, essa organização ela teve que acontecer, porque é importante até para eles se organizarem, a funcionalidade deles está aí. Né? Como a Adriana falou, ele funciona com rotina. Então, o quebrar a rotina também faz parte também, porque existe esse mecanismo que a gente tem que se autorregular. Isso nós fazemos perfeitamente. Essa habilidade tem que ser treinada neles. O que a gente faz em segundos, então, eu tenho que sair agora, o médico é 10 horas da manhã, mas são 10h15 e o médico não me atendeu, são 10h30. A gente tem esse mecanismo de tentar contornar as situações. Eles não têm. Então, se é 10 horas, é 10 horas. Então, esse treino também de quebra de rotina, ela é importante em doses pequenas, lógico, mas ela também tem que acontecer. E eu achei muito interessante em todas as respostas de vocês, e até vocês já responderam uma próxima pergunta, da questões de frequentar lugares. Os espaços sociais, eles são muito importantes para justamente tratar algumas habilidades. Eu falo que a gente se torna pessoa, e isso eu não estou falando do autista, eu estou falando nós, porque eles são pessoas e nós também somos pessoas. Eu me tornei pessoa porque também me possibilitaram algumas experiências para que eu pudesse aprender a me relacionar. Lógico, eu não tenho o autismo, para mim esse processo aconteceu, e para vocês e para outras pessoas aconteceu tudo bem, foi natural. Mas para a criança com autismo, ela precisa ter dentro da rotina essas propostas de ir num parque. Essa menina, eu lembro que ela tinha problema com areia. E a mãe nunca mais foi na praia, porque ela não suportava nem no parque da escola sentir a areia no pé, ela gritava. Eu falei, não, você não vai deixar de ir na praia, e ela precisa da praia. Ela precisa passar, ela precisa daquele estímulo, ela precisa entender. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai tratar essa dificuldade sensorial dela. Então, eu coloquei uma caixinha de areia, eu passava no pezinho, a gente brincava um pouquinho. No começo ela não olhava, ela falava, quando ela via a caixa de areia, eu falava, não, vamos brincar. Porque ela sabia que eu ia pôr o pé dela na caixa de areia. Falei, vamos sentir que gostoso. Daí, depois que ela aceitou a areia, eu passei para o barro. Enfim, a gente foi trabalhando algumas etapas. Até que eu falei, mãe, se joga e vai para a praia. Porque ela já está conseguindo colocar a mãozinha na areia, ela já está com a mão na argila, então tem aquela sensação da areia da praia molhada, ela já vai ter. Eu falei, vai aos poucos, procura ir bem cedo quando não tem muita gente, para ela não ter aglomerado daquele mundo de gente. Falei, vai num período que você sabe que não é temporada e se joga. E tenta. Não deu certo, volta. No 4º dia só que ela pisou na areia. Eles ficaram no calçadão, ela lá, não ia. Aí ela me ligou, eu falei, não insiste, volta para o apartamento. Vai fazer outra coisa, vai para o shopping, não insiste. Mas no outro dia de manhã você vai com ela na frente do mar. Ela precisa ver isso, ela vai ter que processar. No tempo dela, ela vai conseguir. Vocês têm 10 dias aí, no 4º dia, a pessoinha pisou na areia. Ficou quando brincou na areia, mas não foi para a parte da água. Falei, não, deixa ela quieta aí, deixa ela brincar com a areia, vai indo aos poucos. No 8º dia é que a pessoa foi para a água, que conseguiu, e aí ela entendeu o que era, daí não queria sair mais. Então, assim, é o trabalhar, é o tempo deles, mas é como vocês falaram, majestosamente. É não desistir. É ter estratégias, é ter
tolerância, e assim, é admirável ver vocês. Eu estou me sentindo assim, privilegiada e abençoada por Deus mesmo de estar aqui com vocês, porque são raras essas oportunidades que a gente tem. Eu sei da luta de vocês e ver que vocês, com mesmo todas as dificuldades, oi, Marco! Vocês não desistiram. E a gente não pode desistir. Eu vejo na minha mãe, eu não desisto. A gente foi para a praia na primeira semana de janeiro, eu fui com ela na terça-feira. Tipo, não tinha ninguém na praia, só tinha nós duas e meus irmãos. Por quê? Primeiro, por causa da pandemia, e segundo, porque ela já começou a sinalizar que quando tem muitas pessoas, ela não entende o que está acontecendo, ela fica irritada. Eu gosto do agito, lógico. Eu queria que tivesse a praia cheia para eu ver gente, não, aglomerado. Bom, na pandemia já não podia acontecer isso. E com ela, não rola. Eu tenho que ir num período que não tenha ninguém, que a praia tenha bem vazia, para ela curtir, ela entrar na água, enfim. Essas dicas que vocês deram é outra coisa também de festa que vocês falaram. Eu lembro que ela não tinha feito nenhuma festa para Helena. E aí eu perguntei para ela qual que era o problema de ela fazer a festa. Ela falou, é por causa do parabéns. Na hora que começa o parabéns e bate palma, ela fica transtornada. Eu falei, bom, a festa é de quem? Vamos lá. É da Helena. Então, a festa da Helena vai ter o que a Helena gosta. Acabou. Simples assim. Você vai fazer um bolo, não vai ter parabéns, você vai cortar o bolo, vai distribuir o bolo, não tem parabéns. É a comemoração do aniversário da vida da Helena. Você tem que adaptar a situação. Agora, como que você nunca vai ter uma festa de aniversário? Ela doida, porque ela quer foto, né? A mãe quer foto, né? A gente quer foto, quer aquelas coisas. Eu falei, e por que não? Eu falei, o problema é só o parabéns? Ela falou, o parabéns e a bexiga. Eu falei, no aniversário dela não tem bexiga e não tem parabéns. Adapta. Já avisa os convidados. Olha, no aniversário da minha filha, pô, não haverá parabéns. Vai ser a corta de bolo. Fui na festa do aniversário, ela falou, ai, Ana, mas não vai ficar estranho? Eu falei, estranho por quê? Nós viemos comemorar a vida de quem? Da Helena. A comemoração é dela. Então vai ser do jeito dela. Ela não gosta de parabéns? Nós não vamos cantar, mas nós estamos aqui juntos celebrando a vida dela. Eu vim trazer o presente, o amigo trouxe, a avó trouxe, a tia trouxe, a madrinha trouxe, o vizinho. Ela aceita tudo isso, ela só não aceita o parabéns. E ok. E eu falei, vamos ser felizes. Tirou foto no bolo, só não teve parabéns. Cortou, ela entregou o bolo para os convidados. Só aquela coisa do parabéns, de bater palma, que realmente isso ela acaba não participando. Aí a gente também conversou sobre isso. Falei, ela deve ir no aniversário dos amigos, pede para antecipar. Então, quando chegar a hora do parabéns, ou você retira ela do local para ela sentir o som mais suave, ela não perceber a intensidade sonora, que é isso que ela fica aflita, ou você vai embora na hora do parabéns, mas que ela tem que ir no aniversário, ela tem que ir, ela tem que ir em festa, ela tem que ir em shopping, em cinema, a gente tem que ter estratégias, e eu vejo que vocês fazem isso com, né, é um aprendizado. Eu falo que cada experiência, nem tudo dá certo, né? Tem hora que a gente propõe, até eu como especialista, às vezes eu proponho para a família e não dá certo. Aí eu falo, vamos começar de novo, não tem problema, vai. Força na peruca e começa de novo. A gente vai pensar em estratégia. Não deu? Vamos começar de novo. A vida da gente é assim. Quantas coisas que a gente é frustrada, que não dá certo e eu tenho que começar de novo. E eu não fico me lamentando. Eu falei, a gente não pode se lamentar com eles também. Vamos de novo, vamos tentar estratégia. Achou a estratégia que dá certo? A Edna falou do supermercado, que tinha dificuldade. Ela foi devagarzinho. Foi até que ele teve aceitação. E eu acredito nessas estratégias das famílias e dos terapeutas para que realmente as crianças tenham uma vida feliz, sadia, com possibilidades, com oportunidades que todos nós temos. É só a questão da mudança de estratégia e do nosso olhar frente a essa dificuldade. Pessoal, a gente está indo já quase para o final e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as famílias das crianças que têm autismo,
em cima das experiências que vocês tiveram, e que vocês também deixassem uma mensagem para as pessoas que têm seus filhos e que não têm autismo. Eu acho que a questão do Dia Mundial de Conscientização, ela não pode só envolver famílias com crianças e adolescentes, jovens, adultos, enfim, com autismo. É um movimento de conscientização de toda a sociedade. A mãe que a criança não tem autismo, ela tem também que ser conscientizada que ela pode sim ajudar, às vezes, simplesmente não olhando assustado, ou olhando torto, ou deixando de convidar para a festa de aniversário, porque acha que vai acontecer alguma coisa. Eu tenho certeza que vocês devem ter passado por isso também, porque essas falas chegavam na sala de recurso para mim, e chega ainda em algumas mães, que choram porque as famílias sabem que tem aniversário das crianças e os filhos não são convidados, né? E isso eu falo que é um crime fazer isso. Né? Então, a mensagem que eu quero que vocês deixem é essa, para essas pessoas que estão nos escutando. Vamos lá, família do Marco Antônio? A nossa é a esperança, né? E acreditar, né? Eu vou falar um pouco dessa parte aqui, ó. Vamos acreditar. Acreditar porque, assim, essas crianças, toda criança é uma possibilidade. Toda criança é uma possibilidade. E às vezes parece que ela não está te escutando, mas ela está te escutando, ela está percebendo. E se você ignorar, se você falar alguma coisa diferente, ela vai te ouvir. Eu falo isso muito para os professores, para os educadores, eu falo assim, as nossas falas, e para os pais também, as nossas falas, elas são muito importantes. Então, se nós dissermos que eles vão conseguir, já é mais da metade do caminho andado. Se nós, pais, família, escola, se nós acreditarmos, mais da metade do caminho já foi percorrido. Só falta o restinho, que é o da criança, né? Quer falar mais alguma coisa? Isso, o que acontece? Todos nós que somos pais e mães, crianças especiais, também temos muitos medos da sociedade, do presente, do futuro. A esperança também está nessa parte, gente. Nós temos retrocessos, mas a sociedade tende a ser cada vez mais acolhedora. Os tratamentos e as terapias tendem a evoluir. Cada vez vamos ter melhores tratamentos, melhores terapias, cada vez vamos ter mais possibilidade de avanço, de evolução, para que nossas crianças, nossos filhos, possam participar da sociedade de maneira feliz e ativa. A própria preocupação, o que vai ser do futuro deles quando nós não estivermos aqui? Nós já temos um mercado de trabalho crescente para pessoas dentro do espectro autista, nós temos um crescente de opções de vida para essas pessoas. Então, o que acontece? Nossos filhos vão chegar na sociedade em um estágio já um pouco melhor do que a última geração. E os nossos netos vão chegar em uma sociedade melhor. A tendência é que tudo melhore. Às vezes pode ser que pareça difícil, pode ser que a gente não enxergue o futuro, mas a esperança ela é real e a evolução, tanto das terapias, da ciência, quanto da sociedade, ela não para. Às vezes ela fica um pouquinho devagar, dá desespero, mas ela não para. A gente vai continuar evoluindo. Ele está todo animado porque ele está plantando bananeira e virando estrelinha. E ele já falou que quando vocês quiserem, vocês podem vir aqui, tá? Assim que passar a pandemia, vocês já estão convidadas, porque ele quer ensinar a fazer bananeira e plantar bananeira e virar estrelinha. A gente está só de olho aqui, ó, para ver se vai sobrar alguma coisa. Da casa dele, né? Daqui. A hora que ele apareceu aqui, que tinha alguém falando e ele apareceu, ele estava falando, vem plantar bananeira aqui, venha virar estrelinha. Pode falar, Edna, desculpa, meu anjo. Imagine. A mensagem que eu tenho para deixar para as famílias que têm filho autista, para que viva um dia de cada vez, né? Se dedique para ter assim uma manhã feliz com seus filhos, busque uma terapia
para o seu filho desenvolver, busque a melhor terapia que você puder, porque hoje em dia tem terapias com uma equipe multidisciplinar que pode dar um melhor desenvolvimento. Então, quem tem essa possibilidade, busque, seus filhos têm seus direitos, então busque, vá atrás, para você conseguir. E se cuide, porque você também precisa desse cuidado para você poder cuidar, né? E para as pessoas, né, hoje a mensagem que eu queria deixar é para que as pessoas busquem se informar mais, saber um pouquinho mais sobre autismo. Hoje em dia a tecnologia está aí, dá para gente. Hoje a gente tem muito mais acessos, né, muito mais informações. Então, busque se informar o que é o autismo. Ame, acima de tudo, respeite. Ame acima dos padrões estabelecidos pela sociedade, né? Porque todos nós somos iguais. Então, ame acima de tudo. E eu acho que quando todos nós somos vistos como pessoas, o mundo fica bem melhor. E a gente consegue ter essa inclusão verdadeira. Pode falar, Adri. Isso aí. Bom, eu não tinha, né? Falaram tudo já, mas eu hoje, como estou muito com mães de crianças com deficiência, exatamente por causa do meu processo, eu corri muito, né, nesse processo. Foram anos difíceis, depois do diagnóstico, me deu um norte, mas apesar disso, eu corri muito. Então, eu cheguei numa fase que eu adoeci. Então, o que eu falo para as mães? Seu filho vai se desenvolver, viva um dia de cada vez, como a Edna falou. Existe um processo, né, para as mães que acabaram de receber o diagnóstico, existe um processo que é esse processo de entender sobre o diagnóstico, entender você, entender a sua criança, é uma nova criança, vivam esse processo com tranquilidade. Existe uma pressão na sociedade também com as mães, de que elas têm que correr, elas têm que fazer, tá perdendo tempo. A gente sabe que as intervenções precoces, como a gente falou, ela vai ajudar, mas existe algo que eu falo que tem dentro da mãe, que ela sabe exatamente organizar o tempo do filho e dela. Eu acho isso muito importante, porque eu adoeci nesse período, né? Eu estou falando isso exatamente por causa do meu projeto com mães, eu adoeci nesse período, e como a Edna falou, mães, se cuidem, é importante que vocês passem também com terapeutas, entendam, né, todo esse processo, porque é um trabalhar dentro de nós, porque chega uma época, um período, que eu acho que aconteceu com as meninas também, que a gente se olha e não sabe nem mais quem é a gente. Eu pelo menos, chegou uma época que eu não sabia quem era a Adriana, eu não sabia do que a Adriana gostava, eu não sabia quais tinham sido os meus sonhos lá no passado. Por quê? Porque a gente acaba se entregando muito para o diagnóstico, né? Que a gente quer ver o desenvolvimento do nosso filho. E como eu tive esse período difícil, né, de vários desafios e cheguei a adoecer, hoje eu falo muito para as mães, que é isso, viver um dia de cada vez, se cuidarem, as crianças vão se desenvolver, né, não se sobrecarreguem, né, até com os tempos de terapia, não se sobrecarreguem, e é isso. E para as famílias que não têm, né, crianças com deficiência, a informação está aí, a informação ajuda muito. Eu acho que hoje foi um dia que, onde eu abri nas redes sociais, tinham pessoas falando sobre autismo. Então, é entender sobre autismo, é acolher as famílias, é acolher as mães. A gente entende que vocês, às vezes, não sabem tudo, e que, às vezes, o que falam também não é para machucar, porque, né, tem muito disso. Eu procuro entender esse lado também, daqueles que não têm entendimento, assim como nós também não tínhamos, né? Mas existe, se você tiver uma forma de ajudar, de dar um abraço, um sorriso, uma ligação, uma mensagem de vez em quando, ó, tô por aqui, por mais que você não saiba o que fazer, porque nós também tivemos que aprender como fazer. Então, eu acho importante, e é essa mensagem que eu deixo. Mães,
se cuidem, amem seus filhos, cuidem, mas também amem vocês, cuidem de vocês. É muito importante que nós estejamos bem para que a gente possa realmente cuidar de quem precisa de nós. Pegando só um ganchinho, porque eu falo muito mesmo, só pegando um ganchinho nessa fala da Adriana, eu acho que também uma parte muito importante, né? Eu estou sempre virando do lado aqui, porque muitos dos meus amigos estão comentando ali, né? E essa é uma parte fundamental, sabe? Os amigos, sabe? Porque, assim, muitas vezes a gente acaba se abandonando, né? Fica só ali em casa, a gente tentando resolver tudo. E eu, assim, graças a Deus, a gente pode dizer, né? Várias pessoas, assim, na nossa família, né? A madrinha do Marco é sempre muito assim, apesar da distância, muito presente, ela sempre está ligando, perguntando e faz videochamada. Os amigos, sabe, que fora essa época de pandemia, vem em casa e brinca com o Marco, e de não abandonar a gente também, porque a vida da gente ela começa a ficar pequena, a enclausurar a gente começa, né? E pegando um gancho nessa fala da Adriana, é importante que a gente também tenha um tempo para a gente, né? De poder sair, e eu falo até aqui, a gente, às vezes, o Marco fica um pouco com a minha mãe, porque a gente também é um casal, né? E tem que ter essa questão da vida do casal, ela tem que existir. Então, uma vez ou outra, de sair em casal, de sair com os amigos, de conversar, de ser feliz, porque essa felicidade ela nos torna forte. Eu falo assim, todas essas pessoas, a família, os amigos, eles são essenciais, porque eles nos dão forças, né, para lutar esta luta, que não é fácil, mas cada amigo, cada pessoa presente, ela carrega um pouquinho junto com você. E aí não fica tão pesado, né? Tem dia que é pesado, tem dia que é cruel, mas a maior parte dos dias não. A maior parte dos dias não. A gente vai. Sempre vai haver uns dias mais pesados, outros mais leves, como para qualquer outra pessoa. Para nós é um pouco difícil a caminhada. Isso. Para nós é um pouquinho difícil a caminhada, acho que mais tem os obstáculos, mas veja assim com possibilidades lá na frente, né? Desde que você veja esse momento assim como uma oportunidade de você, com apoio da família, com apoio das outras pessoas, você vai vendo oportunidades, né? Você consegue levar isso de uma maneira mais leve, eu acho. Isso mesmo. Eu estou assim, a gente está encerrando, mas eu não quero encerrar, sabe aquela coisa que tem que encerrar e não quer? Porque tá uma delícia esse bate-papo. Vocês são pessoas extremamente assim abençoadas. Eu falo que não, a gente percebe que algumas coisas na vida, elas realmente tudo tem um propósito e não é em vão. Né? E vocês levam essa situação com muitas dificuldades. Eu imagino todas as impossibilidades que vocês têm. Mas vocês ainda conseguem ter essa leveza. Oi, tchau, Marco. Eu vou ver você fazer a estrelinha e você vai me ensinar. Vai ensinar? Você vai rolar. Sim. Porque eu sou meio atrapalhada. Manda um beijo. Eu sou descoordenada. Eu não sei se você vai. Vou acabar machucando. Vai acabar machucando, hein? Dá tchau pra ela. Mas eu vou aí aprender, viu? Tchau, meu bem. Eu quero agradecer a vocês a possibilidade que vocês me deram de aprender, porque eu aprendi muito aqui. Eu vejo que vocês
carregam, lógico, essa luta, e toda luta ela é travada com um pouco de peso, sofrimento, mas ao mesmo tempo vocês trazem essa leveza, né? Das possibilidades de ter uma vida feliz. Era isso que eu queria transmitir através dessa live, né? Lógico, tem obstáculo, tem dificuldade, é difícil, não é fácil, ninguém está falando que é um mar de rosa. Não, não é. Mas a gente pode olhar isso como uma possibilidade, mudar algumas estratégias, e sim, todos têm direito de ter uma vida feliz, como bem disse vocês, né? Gostei muito da questão do que a Dani falou, e é importante enfatizar isso também para as pessoas que estão nos escutando. Lógico que a rede de atendimento de equipe multidisciplinar, médico, enfim, todos os terapeutas que envolvem o tratamento deles, é muito importante. Mas não é mais ou menos importante, eu acredito que esteja lá alinhado, a questão da rede de apoio. Rede de apoio é amigo, é família, é aquele que você pode contar, que está junto com você. Porque há alguns momentos que eu vejo porque eu passo isso com a minha mãe, na mesma intensidade que vocês. Tem hora que não é. A gente cansa, o corpo da gente adoece realmente, e a gente cansa frente a tantas lutas, é muita coisa, é terapia, é não sei o quê, e corre lá. Tem hora que a Ana Cristina, eu comecei a chorar porque na hora que você falou, Adriana, eu senti isso. Tem hora que eu não me vejo, eu não consigo ver aonde eu estou. Parece que eu entro no corpo dela e a gente incorpora a vida deles. E não que isso seja ruim, só que eu tenho que ter um momento que é meu, que é da Ana Cristina, como a Dani e o Josué são um casal, tem que ter o tempo de casal, porque toda a família tem isso. Por que vocês não teriam? De sair para jantar sozinhos, um jantar romântico, né? Enfim, ou sair com um grupo de amigos, e não necessariamente o Marco Antônio tem que estar junto. E isso não acontece com todas as famílias? É saudável pro casamento, né? E vocês têm um relacionamento, né, afetivo entre os dois. Além de ser pais do Marcos, vocês têm a relação de vocês. E isso tem que ser construída e tem que ser restabelecida e respeitada. E às vezes a gente acha que é um egoísmo. Eu achava, por muito tempo, que quando eu deixava minha mãe com os meus irmãos, que eu estava sendo... Falei, nossa, eu tô deixando de amá-la. Eu me sentia culpada. A palavra é essa, eu me sentia culpada. Hoje eu não vejo mais assim. Eu vejo como necessário para ela, porque ela tem que se acostumar com outras possibilidades, de estar em outros espaços, com outras pessoas também, e eu também preciso descansar. Eu preciso ter um momento Ana Cristina, eu preciso assistir um filme que eu gosto, eu preciso escutar uma música alta se eu quiser, enfim, eu preciso estabelecer algumas rotinas que são da Ana Cristina, assim como vocês. Eu agradeço a participação de vocês, Adriana, Edna, Dani, Josué. Deus abençoe a vida de vocês. Foi uma honra, mas uma honra. E eu falo que foi um presente que eu ganhei hoje, porque eu sempre falo que tem pessoas que vêm na vida da gente e não é só uma passagem. Tipo, a pessoa passou e passou. Eu Nada é por acredito que acaso, isso eu vai acho. gerar muito. Tudo gera frutos. Eu acho que todo trabalho que a gente faz para o bem comum, ele gera frutos. Eu acredito que para quem está nos escutando e quem vai nos escutar, porque essa live ela vai ficar no meu canal do YouTube, professora Ana Cristina Jundiaí SP, depois eu compartilho com vocês. Então, outras pessoas também vão ter possibilidades de escutar. Enfim, a informação vai chegar e eu acredito que as pessoas vão enxergar essa questão do autismo com mais leveza, e saber que sim, a gente tem que acolher, sim, as famílias têm que ser resilientes, mas isso tem que ser um trabalho da sociedade, não é só das famílias. A gente não vive numa bolha. Quero agradecer a participação de todos, eu não vou falar nome, porque é muita gente. E aí você fala de um e não fala do outro, aí você arranja briga, e eu não quero arranjar briga com ninguém. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem em casa, não é época da gente sair para festinha, se preservem, a gente está numa época aí da pandemia que está um pouco complicada, siga aí os protocolos, a gente está fazendo esse momento de live justamente para disseminar a informação de uma outra forma, poderíamos estar num grupo junto, todo mundo grudadinho no outro, eu acho
seria o melhor. Mas, infelizmente, isso não é possível. Mas a tecnologia, ela nos dá essas possibilidades. Gente, beijo Dona no coração. Cristina, deixa eu só falar rapidinho, porque eu não. Cadê? Eu não vou poder perder a oportunidade. Eu comecei com um grupo num grupo no Instagram, exatamente para ter esse cuidado da mãe e para passar informações sobre autismo. Então, eu tenho uma página no Instagram que chama valor.demãe, que lá eu passo informações sobre autismo e eu trago mães contando suas experiências sobre o diagnóstico, sobre as vivências dela. Então, uma troca de experiências está sendo muito importante para mim, porque eu estou aprendendo e crescendo muito com isso. Então, para quem quiser seguir, pode ir lá, valor.demãe, que vocês vão encontrar algumas informações. Ponto ou escreve ponto? É ponto mesmo, valor.demãe. Tá, então, de mãe. Vou colocar aqui no chat, para deixar registrado. Tá ótimo. E aí, se vocês quiserem acompanhar, pode ir. Né? Eu comecei essa página exatamente por causa de um propósito, por causa das minhas vivências depois do diagnóstico do Murilo, e é algo que está fazendo muito sentido para mim, eu estou vendo que está fazendo muito sentido na vida de outras mães também. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Meninas, adorei te ver, Dani. No Instagram, valor.demãe. Vai lá, entra lá, segue. Para quem tem crianças com autismo e para quem também não tem, porque é uma forma de você ter informações e de você também ajudar o outro, né, a lidar com essa situação. Meninos, Ana Cristina, falando em propósitos, como a Adriana falou, eu também busco dar essas informações, né, passar um pouquinho da minha vida com o Davi para as outras mães. Então, dividir um pouquinho disso, né, da nossa vida para as outras mães e passar algumas informações. E eu também estou com uma página lá no Instagram, que é Edna Diniz Leal, para quem quiser acompanhar, ver lá um pouquinho da nossa vida, da minha vida do Davi, como que é. Eu divido algumas informações lá. Vou colocar Edna Diniz Leal. Deixa eu também. Dani, você tem algum contato, alguma página que você queira também colocar? Eu tenho só no Face, que é a página Professora Daniela Cândida, né? Lá eu falo mais das questões mais de pedagógicos, né? Disponibilizo materiais de apoio para crianças neurotípicas, para crianças atípicas também. Professora Daniela Cândida. Tá? Por enquanto só está no Face. Ok, meninas, eu deixei aqui no Instagram, deixei no chat também, para também gerar a informação para as pessoas. Então, a gente está ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu espero ter outros momentos com vocês, que foi maravilhoso. E espero numa breve oportunidade, tomara que não demore muito, que a gente se conheça pessoalmente. E a gente com certeza. Com certeza. Deus abençoe. Obrigada, Ana Cristina. Tchau. Obrigada, pessoal, por estar presente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Aqui.